brilho sumindo. O Vasco segue. Precisa falar disso não. O que é? Tá escrito ali. Deixa aí que eu quero ver o brilho dele sumindo. O Vasco segue em busca da recuperação no Brasileiro após a eliminação na Copa do Brasil. Com o Coutinho, o time segue, Pedrosa, sem vencer. Rodou. Hora de virar a chave e focar no Campeonato Brasileiro. Após a eliminação da Copa do Brasil, o elenco do Vasco segue em preparação para a partida contra o Cuiabá, na próxima quinta-feira em São Januário. O momento do técnico Rafael Paiva é turbulento. Nos últimos 8 jogos, o Cruz Maltino não conseguiu nenhuma vitória. A última vez que o time conquistou 3 pontos no Brasileirão foi há mais de 50 dias. 1-0 fora de casa contra o Vitória. Quem também busca recuperação é o principal nome do time, Felipe Coutinho. Desde que retornou, o meia ainda não venceu. O Gigante da Colina está na 10ª posição do campeonato com 37 pontos. E agora, Pedrosa? Agora é ligar o sinal de alerta, porque quinta-feira o Vasco tem uma decisão de Copa do Mundo. E eu digo isso não só para o que aspira na tabela do Campeonato Brasileiro no sentido positivo, né, de quem sabe buscar uma pré-Libertadores e tudo mais, mas principalmente porque está a 5 pontos da zona do rebaixamento. E esse é um jogo atrasado, esse é um jogo contra o time que está praticamente rebaixado, que é o Cuiabá, e o Vasco tem a obrigação de conseguir 3 pontos porque já está a 8 jogos sem vencer, porque é um time que não desempenha futebol e que na quinta-feira precisa virar essa chave justamente, não só pelo Felipe Coutinho, mas olhando a sua posição na tabela. Se não vencer quinta-feira, vira desespero, tá? Principalmente não, tem que vencer, se não vencer, porque depois vai ter que perder pra me ajudar. Não, perder não. Perder não. O que é, apesar que o Vasco não tá jogando nada pra ganhar do Botafogo. Cada um olhando pro seu nariz. Mas o ponto é... que ganhe logo pra depois perder pra mim, tem pra que me ajudar. vencer pra chegar a 40 e aí vão restar 8 jogos pra você fazer um campeonato tranquilo. Se não vencer o Cuiabá na quinta-feira, um time praticamente rebaixado, volta à panela de pressão. Pedrosa, deixa eu falar uma coisa pra você. O Vasco vai passar o carro na quinta-feira, 3-0 pro Vascão. Tomara. Sabe o que ele falou pra mim? Cuidado, você vai virar meme lá em Cuiabá, hein? A gente assiste. O que ele falou pra mim? Que o Botafogo viu que amanhã... Vai passar o carro. 3-0 o Me Botafogo. empresta... eu não quero muito não, me empresta só o Savarino. Só o Savarino. A chance do Botafogo passar o carro no Penharol é maior do que do Vasco passar no Cuiabá. É, sim. Mas muito eu quis maior, falar porque muito eu quis ser amiga. Que diferentemente de você, eu tenho essa coisa de querer Mas ajudar ser os amigo amigos. é falar a verdade. É melhor você Ai, saber gente. a verdade Eu sempre. tô falando a verdade, Neném, eu não tô de bobeira vale não. a verdade. Ah. E essa situação do Coutinho, o Big Boy disse, é muito emblemática, né? Dele não ter vencido ainda. E mesmo assim, ele foi um personagem importante no empate contra o Eu Flamengo. achei que ele tivesse vencido contra o Flamengo. Comemoraram como se fosse vitória. Ai, gente. Ainda bem que o VT me informou de maneira correta. Foi mal, Pedraza. Ela levantou a bola. Eu tive que cortar. Sabe o que eu tenho que fazer? Ó? Pegar a minha chave e fechar a casa. Mas, enfim, dito isso, é algo assim curioso, mas não quer dizer que o Coutinho esteja atrapalhando o Flamengo, o Vasco, desculpa. Olha o sonho dele. Uma coisa... É verdade, essa parte. Cuidado que se torna realidade, hein? Não, esse já eu acho pensaram, que não. inclusive. Esse eu acho que não, acho que não. Mas, enfim, eu acho que é um número assim, é uma curiosidade. Mas, repito, o Coutinho não está atrapalhando o Vasco da Gama, é apenas uma curiosidade. Acho que assim, o problema do Vasco vai além do Coutinho, se o Paê está mal, se os dois jogando juntos atrapalham o time ou não, se ajuda o time ou não. Eu estou com o Pedrosa, acho que independentemente do que aconteceu na Copa do Brasil, o Vasco agora tem que focar muito no Campeonato Brasileiro, porque de fato, se a gente for parar e analisar o Campeonato Brasileiro, você tem que tomar cuidado. Estamos falando de um Atlético Paranaense que um dia já foi líder e hoje está lá na zona de rebaixamento. Então, se não abrir o olho, e o Cuiabá, querendo ou não, é um rival direto na briga aí da zona do rebaixamento, se não abrir o olho, a situação pode piorar. Mas eu não acredito, de verdade, eu não acredito no Vasco da Gama tendo um declínio a ponto de entrar numa zona de rebaixamento, por exemplo. E o Rafael Paiva? A realidade dele hoje, pra você, Pedrosa? Ou você tem alguma informação ou não? Não, a realidade é que ele vai continuar, Fernando. O Vasco não tem nem condições de pensar em trocar de técnico nesse momento, não tem ninguém disponível que enche os olhos no mercado. Acho que o Rafael Paiva é um cara que custa pouco pro Vasco, que está numa situação financeira complicada.
A gente nunca vai deixar de apagar aqui, vai deixar apagar o que o Rafael Paiva fez pelo Vasco, mas assim, o momento do Rafael Paiva não é bom. É isso que a gente tem que falar. Assim como, por exemplo, o momento do Lucas Piton, que é um dos 3 melhores jogadores do time, também não é bom. Então, assim, não é só jogador que vive um momento bom e ruim. Tem técnico que vive um mau momento. O Rafael Paiva está vivendo um mau momento. Agora, o Big Boss disse que não tem imagens, né? Mas ele registrou em sua lembrança e até no seu comportamento uma informação que você passou no casamento do nosso querido Rodrigo Cabelli, né? Nosso Paquito. Big Boys, por favor, diga na caixa o que ele falou pra você e pra todos que estavam na mesa, sentados à mesa. O Vasco ia brigar pela Libertadores. Por que você tá rindo? Tem quanto tempo o casamento do... Um mês. Nesse tempo aí o Vasco ficou 5 jogos sem ganhar. O futebol é dinâmico. Assim, muda assim, ó. Velho. A verdade de hoje é a mentira de amanhã, gente. Muda assim, ó. Muda assim. Saudações vascaínas. Você está no canal Sou Mais Vasco News. O lugar onde a paixão pelo gigante da colina nunca para de crescer. Se você respira Vasco, vive Vasco, e quer ficar por dentro de tudo que acontece no nosso clube, você está no lugar certo. Aqui, as notícias chegam em primeira mão, as análises são diretas, e a emoção é sempre de arrepiar. Seja sobre contratações, bastidores, jogos ou aquele gol histórico que ainda nos dá arrepio, a gente conta tudo sem enrolação. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, porque aqui, a voz da torcida é prioridade. Chega mais, porque o Sou Mais Vasco News começa agora. Hoje, vamos falar sobre o futuro de um dos nossos principais jogadores, Dimitri Payet. O contrato do meia com o Vasco termina em junho de 2025, mas há rumores de que ele pode deixar o clube antes. O que está acontecendo? Payet veio para o Vasco com grande expectativa, mas não conseguiu manter o nível de desempenho. Lesões e dificuldades de se encaixar no dia a dia do clube deixaram o francês desanimado. Ele chegou a considerar sair na segunda janela, mas uma conversa com o presidente Pedrinho e a chegada de Felipe Coutinho fizeram continuar. Mas mesmo com a chegada de Coutinho, Payet não conseguiu se firmar. A comissão técnica entende que não é viável escalar os dois juntos, e o camisa 11 assume a posição. Isso deixa o futuro de Payet no Vasco em xeque. Faltam 9 jogos para o fim do Brasileirão, e a expectativa é de que haja uma conversa entre diretoria e Payet ao fim da temporada para tratar a possibilidade de antecipar a saída do jogador francês. Isso ajudaria a desinchar a folha salarial do futebol do Vasco. O que você acha, torcida? Deve o Vasco renovar o contrato de Payet ou é hora de seguir em frente? Deixe seu comentário abaixo. É agora a notícia que todo torcedor quer saber se o Vasco vai ou não ser vendido? Então aperte os cintos que lá vem pedrada de informações. Prepare-se para uma notícia bombástica. O Vasco está à venda? O Banco BTG Pactual acenou com oferta à CAP por parte das ações da SAF Vascaína. Mas o que isso significa para o futuro do nosso clube? O BTG ofereceu 30 milhões de dólares, 170 milhões de reais, por 31% das ações da SAF, metade do investido pela 777 Partners. Mas a diretoria do Vasco não foi informada da negociação e está insatisfeita com os termos. A diretoria entende que é preciso haver alinhamento com o novo comprador para não se repetir o modelo da 777. Além disso, o Vasco não negou conversas com o BTG para empréstimo e entrada na recuperação judicial, mas rechaçou os termos propostos. Os termos incluem empréstimo de 165 milhões de reais, com juros de CDI mais 11,5% ao ano, e garantia das ações da SAF que representam o controle do clube. Além disso, 6% de comissão em futura venda da SAF. O que você acha, torcida? É hora de vender o Vasco ou lutarmos para manter o controle do nosso clube? Deixe seu comentário abaixo. A voz da torcida é prioridade aqui no Sou Mais Vasco News. O futuro do Vasco está em jogo. Fique atento às atualizações e acompanhe o Sou Mais Vasco News para saber mais sobre essa história. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino para receber notificações. Chega mais, porque o show vai continuar.